Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu não gosto de fazer, de jeito nenhum, que envolve falecimento de artista. E um dos artistas mais importantes do universo do morcego, dentro da sua história, dos 83 anos aí do personagem, acabou então falecendo na quinta-feira, que foi o Neal Adams. Neal Adams é um desenhista sem igual, que fez seu nome na indústria dos quadrinhos e que foi importantíssimo, mas assim, importantíssimo pro Homem-Morcego. O artista acabou falecendo na quinta-feira, ele tinha 80 anos e morreu por uma complicação da sepse. E eu, meus amigos, eu posso dizer pra vocês assim que quando você fala sobre a história do Batman, quando você vai passando todos os pontos importantes em toda a carreira desse grande personagem da cultura pop, você obrigatoriamente tem que citar o nome do Neal Adams para falar sobre a importância do Batman. Para quem conhece o personagem, tá cansado de saber a importância do Neal Adams, mas para quem não sabe, o personagem Batman nos anos 60, ali, anos 50, 60, estava passando por um período meio complicado nos seus quadrinhos. Bem na Era de Prata, ele tinha histórias mais ou menos, ele estava tentando ser revitalizado de vez em quando. Nós tínhamos a série dos anos 60, né, o Batman 66, uma série muito importante pro Batman, não tenha dúvida disso, mas muita gente fazia correlação do Batman com a comédia, tendo em vista que essa série tinha uma pegada dentro dessa questão do humor, né, ainda mais conforme foi passando as suas temporadas. Só que nos quadrinhos as coisas estavam realmente degringolando pro personagem, a ponto de quase ele ter os seus quadrinhos aí cancelados, né, suas revistas importantes canceladas. Foi a partir da Era de Bronze dos anos 70, entre a parceria do Denny O'Neil, que também é um artista muito importante, um roteirista muito importante pro Batman, que já faleceu alguns anos atrás, que junto com o Neal Adams, então eles conseguiram trazer uma carga muito mais séria pro Batman, trazer um personagem que tinha histórias investigativas, histórias voltadas então para um personagem mais detetivesco, tirando toda aquela visão engraçada, aquela visão camp que muitas pessoas tinham no seu imaginário, criando histórias memoráveis, então, dentro desse período aí. Na verdade, o Neal Adams começou a trabalhar com o Batman um pouco antes de fazer essa parceria com o Denny O'Neil, né? Ele começou trabalhando com o Homem-Morcego através da World Finest Comics número 175, fazendo uma história lá do Batman com o Superman. Essas primeiras histórias do Neal Adams com o Homem-Morcego, elas são mais ou menos, elas são meio fraquinhas na questão do roteiro, por mais que o desenho você já consegue ver um grande diferencial no trabalho dele, na arte dele. Depois ele trabalharia com o personagem através da revista Brave and the Bold, junto com os roteiros do Bob Haney, para então chegar nessa famosa fase celebrada aí do Homem-Morcego junto ao Denny O'Neil. A parceria começou na Detective Comics no 395 de janeiro de 1970, com a história O Segredo dos Túmulos Vazios, onde a dupla então começaria a estabelecer esse personagem mais sério, mais centrado, mais detetivesco, com uma arte que acabava enchendo os olhos, que tinha uma espécie de realismo quando você olhava para ela. Nesse período também o Neal Adams acabaria criando junto com Frank Robbins o personagem Morcego Humano. O Morcego Humano que era diferente no começo, não era um monstro que perdia sua consciência, que aterrorizava Gotham City, mas sim uma pessoa que queria se transformar em morcego por até admirar o Batman e teria uma forma de morcego, mas com a consciência de um humano, que acabaria ajudando inclusive o Batman em alguns momentos, para depois então junto com o Denny O'Neil estabelecer um dos arcos mais famosos nesse período, que é a criação do Ra's al Ghul, da Talia al Ghul, né, fazer todo o arco do Conto do Demônio, que é um arco famosíssimo, já teve algumas adaptações para outras mídias, adaptações para Animated Series, até o filme do Nolan, lá do Batman Begins, tem um pouco do Conto dos Demônios, até porque nós temos o Ra's al Ghul aparecendo, colocando momentos ali que são memoráveis, né? Aquela cena, aquele quadro do Batman entrando na barraca do Ra's al Ghul, gritando o nome do vilão e o personagem surpreendido, né? O antagonista surpreendido, é um momento emblemático na vida do Homem-Morcego. O Batman sem camisa, todo peludo, cara, é fantástica essa cena. Além do mais, não só revitalizar o Batman, mas junto com o Denny O'Neil, ele revitalizaria o Coringa, com aquela história da vingança quíntupla do vilão, que também tem uma capa que é emblemática, repetindo aqui a palavra, revitalizou Duas Caras também. Esse período dos anos 70, cara, é um dos melhores períodos do Batman, não tenha dúvida disso. Eu acho até interessante dessa fase da parceria do Denny O'Neil e Neal Adams, que é muito emblemática e marcante para DC como um todo nesse período, mas que as duas figuras não se comunicavam muito de perto. E eu já vi algumas entrevistas do Denny O'Neil destacando que os dois não conversavam assim, assintosamente, diretamente, amigavelmente como um todo. Eles eram amigos, sem sombra de dúvida, não tenha dúvida nesse sentido. Mas muitas vezes o Denny O'Neil fazia o roteiro, mandava pro Neal Adams e o Neal Adams se encarregava de fazer o desenho, ponto. Eles não se conversavam tanto assim para estabelecer as histórias. Mas ainda assim é uma parceria que é muito importante, assim, muito reconhecida pro universo de quadrinhos super-heróis.
Tanto é que eu acredito que a fase mais importante, o quadrinho mais importante que essa dupla fez, foi do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, onde nós tínhamos toda a discussão social do que envolvia a época, com o Hal Jordan e também o Oliver Queen, colocando inclusive o Oliver Queen como uma pessoa diferente, alguém que não era simplesmente um Batman genérico, mas sim um bilionário lá que se importava com a causa social dos Estados Unidos. É uma fase muito importante, e mesmo eu sendo fã do Batman, eu sei reconhecer que essa história dessa dupla do Arqueiro Verde e Lanterna Verde é muito melhor. É talvez algo que você acabe indicando mais do que necessariamente a fase do Batman da dupla. E o grande lance do Neal Adams, além de ser um grandíssimo desenhista, ele também era um cara que lutava pelos direitos dos artistas. Isso talvez seja o grande diferencial dele. Ele é o cara que se importava com os artistas não serem explorados pelas editoras como DC e Marvel. É o cara que lutou para que os artistas recebessem de volta os seus originais para eles conseguirem fazer uma segunda renda com esses desenhos. É o cara que lutou pelos direitos do Jerry Siegel e Joe Shuster como criadores do Superman. É o cara que queria fazer um sindicato para proteger os artistas e coisas nesse sentido. Então ele é um cara que batalhava bastante para o artista ser reconhecido financeiramente também, que ele pudesse ganhar o seu dinheiro de forma honrada e certa e não ser explorado pela galera aí. Então não só um cara talentosíssimo, mas também era um cara que se preocupava com algo muito importante dos seus colegas, dos seus parceiros. Ele foi mentor, por exemplo, do Bill Sienkiewicz, do Frank Miller também mais pra frente. Realmente era um cara que era diferenciado dentro da indústria. Mas para os anos modernos aqui, onde a gente consome os quadrinhos nos anos 2000, 2010, etc. Ele fez algumas coisas um tanto quanto questionáveis, envolvendo principalmente o Batman. Tem aquela história que eu considero uma das piores envolvendo o Homem-Morcego, que é Batman Odisseia. Essa é muito difícil de ler, terrível o desenho, não curto muito, a história é pior ainda. Então o Neal Adams tem altos no começo de carreira, reconhecidíssimo, mas tem baixos também. Mas eu sempre lembro muito ele por causa do momento dos anos 70, né? Não vivi esse período dos quadrinhos, mas eu depois, indo atrás dessas obras mais clássicas, eu vi esse momento importante do Batman e me apaixonei pelo trabalho da dupla O'Neil e Adams. Tanto é que eu fico puto da vida quando a galera acaba ignorando esse momento importante do O'Neil e o Adams com o Batman. Tem aquele livro chamado Pancadaria, onde o autor fala muito em passar de maneira bem passageira o que essa dupla fez com o Homem-Morcego, ressaltando que na verdade quem foi mais importante foi Steven Gohart porque ele veio da Marvel. Esse livro é uma sacanagem tendencioso, eu fico chateado nessa parte aí, né? É um bom livro, é um livro gostoso de ler, mas ele tem uns probleminhas históricos ali que olha... Mas, meus amigos, se você gosta do Batman, se você quer acompanhar os momentos mais importantes do Homem-Morcego, essa fase é inegociável, você tem que ler. Ponto. Não tem discussão aqui. Tem que ler esse período da dupla aí. Essa fase acabou saindo algumas vezes no Brasil, através dos formatinhos da Abril, também saiu pela editora Ebal, tem as suas republicações pela Panini e Eagle Moss, inclusive. Pela Panini tem a coleçãozinha lá do Lendas do Cavaleiro das Trevas, Neal Adams, que traz essas histórias do Daniel Neal Adams. E é uma coleção em 5 partes que começa com as histórias lá do World's Finest Comics e também do Brave and the Bold, que elas são fraquinhas, que pode causar uma impressão assim meio tipo, pô, esse negócio não é bom. Mas eu vou dizer pra vocês que se você quiser pegar então o momento que começa a dar uma aquecida boa, a partir da edição número 3 da coleção, que começa as histórias com o Morcego Humano, que o negócio vai ficando quente com o roteiro do Frank Robbins. Aí passa, por exemplo, para as histórias do Ra's al Ghul aqui, com Contos do Demônio, que é show de bola. E aí nós temos as histórias clássicas com Coringa, Duas Caras também. Essa coleçãozinha aqui talvez seja melhor envolvendo o Neal Adams, porque não só traz as histórias, mas também traz as capas do Neal Adams, belas capas que ele fez, não só das histórias que ele desenhava dentro do miolo, mas também as capas que ele fazia simplesmente. Tem extras também, tem várias coisas legais aqui. Então talvez das coleções aí que envolvam o Neal Adams, essa seja a melhor. Ela não é encapadura, não tem o papel couché, coisa nesse sentido que a galera curte nessa questão do luxo. Mas ainda assim eu acho uma coleção bem bacana, até esgotada, infelizmente. Ela saiu nos anos 2010 aqui no Brasil, então talvez seja mais difícil de achar. Mas ainda assim, para mim, das coleções do Neal Adams, é a melhor. Mais recentemente, a Eagle Moss, na coleção A Lenda do Batman, acabou lançando, então, 3 encadernados com toda essa fase do começo de carreira do Neal Adams junto com o Homem-Morcego. Sendo que a terceira parte aqui, né, dessa coleçãozinha é a melhor, que traz, então, as histórias mais reconhecidas. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal, simplesmente colocando a thumb clássico, 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 porque eu falei umas 500 vezes a palavra clássico com as histórias que eu ia dando uma olhada junto com vocês. Aqui na parte 2 você começa a ver as histórias com o Morcego Humano, mas aqui que nós temos também a nata do negócio. É uma coleção mais recente que você consegue pegar, é mais cara, tem o papel melhor, a capa dura e tudo mais,
mas ainda assim um pouquinho mais cara. Mas eventualmente você quiser ir atrás das histórias, conseguir ler, né, para conseguir desfrutar deste momento, fica a minha indicação. Mas de qualquer maneira é uma grande perda, não só para o Batman, mas para a indústria como um todo, porque realmente o cara fez o nome dele, colocou o nome dele na história dos quadrinhos de super-heróis, do quadrinho em geral. É o artista que necessariamente você precisa falar quando fala da transição do Batman cômico pro Batman mais sério. Outra coisa que eu fico meio chateado é quando simplesmente assemelham essa questão do Batman mais sério com o Frank Miller, com o artista lá do Cavaleiro das Trevas. O Frank Miller é muito importante, não tenham dúvida nesse sentido. Inclusive pro Batman, para as outras pessoas que não conhecem os quadrinhos em geral. Mas ainda assim não dá pra falar que foi o Frank Miller que fez tudo isso, que revolucionou o Batman sendo sério. Não, antes disso já acontecia essas coisas com os quadrinhos do Neil Adams. Também não dá pra falar que só foi o Steve Englehart e Marshall Rogers que revolucionaram o Batman. Não, eu adoro essa fase dessa dupla também, é fantástica. Mas antes disso, antes do Englehart e do Marshall Rogers, nós tínhamos Denny O'Neil e Neil Adams. Então esses caras sim que fizeram a grande revolução do Batman e que acabou com o tempo aí ganhando fortes nomes, né, contribuindo para essa revitalização então aí com a fase do Marshall Rogers, Steve Englehart e também depois com o Frank Miller aí colocando o Cavaleiro das Trevas na boca do povo. Mas necessariamente você precisa falar de Neil Adams e Dennis O'Neil. Precisa, para você passar por um ponto muito importante do Homem-Morcego. Qualquer passagem histórica que ignore essa dupla, eu desconfio. Para mim não é um texto que acaba fazendo jus que é realmente os 83 anos do Batman. Simples. Então, meus amigos, fica a indicação para vocês esses quadrinhos. É necessário você ler essa fase caso você queira conhecer o Batman. Eu não tenho o que falar de diferente. Tem que ser isso mesmo, é necessário, é importante. Vá atrás, leia e também ao mesmo tempo fica aqui meus sentimentos à família, porque é um período muito triste, é um momento muito triste de luto. Realmente não tem o que falar. É um cara que vai ficar com seu nome marcado na história dos quadrinhos de super-heróis, dos quadrinhos e do Batman. Sempre será lembrado, junto com outros grandes nomes. Então eu quero saber de você, meus amigos, qual é o quadrinho, qual é a história que você mais gosta do Neil Adams? Não precisa ser só do Batman, pode ser qualquer super-herói, pode ser qualquer outro personagem, mas me diga aí qual é a mais marcante pra você. A mais marcante é a do Coringa, a vingança quíntupla do Coringa. Essa história pra mim é muito emblemática, aquela capa do Coringa segurando o Batman lá na carta de baralho, é fantástica. Então eu escolho essa, mas eu quero saber a sua. Me troca no comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, como aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui.